fica até o final, que tenho certeza que você vai agregar um pouco mais aí no seu conhecimento. Né? Bom, basicamente, ações, né, elas existem porque empresas precisam captar recursos, né, no mercado financeiro. E para isso, eles emitem um título, né, ou uma cota, e para fazer a emissão dessa cota, né, essa empresa ela precisa estar como uma sociedade anônima, ou seja, uma SA. Dá para fazer também com uma empresa limitada? Dá, mas aí entra mais um tipo jurídico diferente, né? A limitada, ela já você entra como um sócio, né? E no caso daí, né, essa atividade, né, você estaria exercendo algum tipo de atividade, por exemplo, uma atividade de gestão ou alguma outra, fazendo algum outro trabalho, e para você retirar o lucro seria por meio do prolabore. Então são tipos jurídicos diferentes, né? Uma limitada, uma SA, uma SPE. Então são tipos, são, né, instrumentos que você utiliza para melhor fazer a distribuição de lucro, enfim. E ações nada mais é do que uma empresa que emite esses títulos, né, com garantia da própria empresa, né? Ali a empresa ela tem o seu patrimônio líquido, né? Tem o seu PL, tem o seu balanço, o seu demonstrativo, que obrigatoriamente quando você faz a emissão, faz um IPO no mercado de bolsa ou até num mercado secundário, né? Que é o mercado de balcão, onde algumas empresas não estão listadas em bolsa, mas é negociado no mercado de balcão. Então tem essa negociação também, e essas empresas que emitem esses títulos, né, para que investidores compre e tenha uma participação nos lucros, né, participe dos lucros dessa empresa e também, né, aporte o seu capital dentro dessa empresa, ela precisa emitir uma ação, ela precisa emitir uma cota da empresa. Então, obviamente que isso tem que passar pelo crivo da CVM, né, tem todo um aparato regulatório para que as coisas elas aconteçam de forma organizada. Então isso é bem importante, é algo que faz com que de fato o mercado ele venha a ser um instrumento bem interessante para empresas que querem fazer a captação de recursos, que querem emitir cotas, né, que quer ter um sócio. Então, e existem dois tipos, né, de sócios que tem existem, né, o tipo de ação que ela é a preferencial e tem a ordinária, né. Então são tipos diferentes de ações de emissão. Cada um tem a sua característica. Então, por exemplo, a ação preferencial ela é aquela ação que o cotista, o investidor que investiu, comprou essa ação, ele tem preferência em receber os dividendos ou participação nos lucros. Já uma ação com a nomenclatura, né, de ordinária, ela tem, o investidor ele tem, como que eu posso assim dizer, ele participa do conselho, né, da tomada de decisão da empresa, ou seja, ele já mais que ele participa ali, né, da assembleia da empresa. Então ele faz parte da tomada de decisão e ele pode votar, né, deliberar sobre causas, enfim. Então, por exemplo, um fundo de investimento pode comprar, né, uma tonelada, por exemplo, de uma ação ordinária para, por exemplo, controlar, né, os rumos de determinada empresa, para, né, ter esse controle acionário de fato. Já, né, as ações preferenciais é aquelas que dão apenas direito, né, uma preferência no recebimento do lucro da empresa. Então existem esses dois tipos de ações, as duas são importantes, né, e é bem interessante aí. Os fundos imobiliários são empresas constituídas, né, que organizam ali, né, um patrimônio, e ali pode ser um conjunto de prédios, pode ser shoppings, enfim, terrenos, né, e com lastro,
Então esses fundos eles têm um lastro, uma garantia, né? Tem algo ali no caso das ações, a empresa é a garantia, né? E então já dos fundos imobiliários são os imóveis, né? Então o dividendo, né, que geram dessas ações são, né, o dividendo yield são os aluguéis que os proprietários, os inquilinos ali, eles estão pagando ali por utilizar o bem, né? Então isso daí é algo que a gente já sabe e muito bem esclarecido. Enfim, esses dois instrumentos aí, e depende muito, né, do investidor que vai estar aplicando o seu recurso. É legal e interessante ter os dois na carteira, né, fazer uma diversificação bem interessante. A diversificação evita com que você esteja sujeito a apenas um setor ou apenas um segmento do mercado. Então, ter uma diversificação é extremamente importante, principalmente se você já tem um capital mais grande, tem um capital mais elevado, precisa manter um caixa. E o interessante, né, desse tipo de instrumento que geralmente ele, como pelo fato de ser negociado em bolsa, ele tem uma liquidez muito grande, né? Você consegue transformar esses ativos em dinheiro mais rapidamente. Então, são ótimos instrumentos de investimentos e é uma boa ideia para quem gosta de tomar um certo risco. Por quê? Risco, porque é uma renda variável. O mercado ele é regido por compradores e vendedores. Se tem mais vendedores vendendo aquele tipo de ativo, o preço ele vai cair, ele tende a cair, porque a oferta daquele ativo está muito grande. Então, e como a gente sabe, né, quanto mais oferta de um determinado algo, por exemplo, se o ouro fosse ilimitado, né, a gente achasse ouro na rua, o ouro ele não ia ter tanto valor, ele não ia ser valorizado, ou seja, a escassez é algo que agrega valor para o ativo e para os outros ativos, ativos reais e também ativos intangíveis. Por isso que, né, por exemplo, assim, surgiu, né, com a tecnologia, por exemplo, os NFTs, né, que, por exemplo, só tinha um ou dois, por exemplo, daquele do macaquinho lá. Isso, né, pelo fato de ser escasso, extremamente só ter um ou dois, aquilo tinha um valor gigantesco, né? Hoje já está mais desvalorizado porque saiu um pouco do hype, mas enfim, só para você entender o contexto que a escassez ela faz parte do processo de valorização do ativo, né? Dentre outras coisas, né? Aí pode ir também algo que aumenta também o preço, né? O interesse, né? O uso real daquilo. Então são coisas que agregam aí. Mas enfim, renda variável renda variável, né? A lei da oferta e demanda é o que rege o mercado. Tem mais vendedores, o preço cai, tem mais compradores, o preço sobe. Então, basicamente, a renda variável é regida pelos compradores e vendedores. Então, e as ações, né, pelo fato de você poder comprar, né, e vender, tem uma liquidez muito fácil. Então, faz com que, né, se tem, por exemplo, um fundo de investimento vendendo uma determinada ação, e aqui a gente está falando de um volume grande, com certeza o preço dessa ação ela vai cair. Então, derruba o preço, né, faz o preço do mercado. Então, é bem interessante isso daí, pensar sobre isso. E a renda variável ela é baseada naquilo que no valor intrínseco de fato, né? Por exemplo, eu estou comprando ações de Petrobras porque eles acharam uma nova mina de petróleo e daqui 2, 3 anos essa mina ela vai gerar mais petróleo, então vai ter maior oferta de petróleo, consequentemente vai vender mais e vai ter, né? Então o investidor ele coloca o seu capital naquilo para que ele venha a ter uma valorização no longo prazo e venha, né, participar
dos lucros dessa empresa. Então, isso daí é bem interessante e basicamente, né, como já mencionei, pela lei da oferta e demanda, então tudo isso tá envolvido, influencia o preço do ativo. Então, tanto as ações quanto os fundos imobiliários também, porque, por exemplo, o cotista, a pessoa que participa ali, né, de um fundo imobiliário, ele pode vender as cotas dele, e zerar a carteira, por exemplo. Então, é uma renda variável também. Tudo bem que, né, as cotas, quando tem saída muito grande, elas perdem um pouco o seu valor. Porém, ainda assim, né, tem a garantia real, né, são ativos mais sólidos, que apresentam menos volatilidade. Então é sempre interessante pensar nisso, e o legal e o interessante desse instrumento é que produz um fluxo de receita estável. Isso daí é bem interessante. E os BDRs nada mais é do que empresas, por exemplo, americanas, né? Por exemplo, a Apple tem as suas ações lá no S&P, na Nasdaq, enfim, na Bolsa Americana. E como que o investidor brasileiro faz para investir? Precisa comprar dólar e abrir conta numa corretora internacional? Daí, no caso, entram os BDRs, que são uma instituição brasileira que monta uma estrutura jurídica e compra as ações ali, por exemplo, da Apple ou da Tesla, compra essas ações e emite esses BDRs aqui. São um tipo de ações com um lastro nas ações reais. E daí pode, em alguns casos, aqui a gente, né, por exemplo, pode ter um ETF. O ETF é quase o mesmo mecanismo. Entretanto, é diferente porque aí o ETF ele pode ser uma carteira, por exemplo, de ativos. Pode ser Apple, Tesla e Microsoft, vamos assim dizer. Então isso seria um ETF. Porém, né, como são empresas americanas, elas são empresas que participam do índice, elas meio que têm uma correlação. E isso, né, invariavelmente reflete no preço do ETF. Então, o investidor brasileiro pode investir através desse instrumento também. É bem interessante, é algo que é muito bom aí para os investidores brasileiros. E como que se ganha, que tem um retorno com as ações? O investidor que investe em ações, ele espera um retorno com a valorização daquela ação. Seja por uma análise fundamentalista ou por uma análise técnica de preço. Ele vê defasagem no preço, ou ele vê que tem demanda crescente ao longo das semanas, ao longo dos meses, ao longo dos anos, tendo uma demanda crescente. Então esse investidor ele toma essa decisão com base nessa demanda crescente. E também tem o fundamentalista, que toma a decisão baseado naquilo que a gente comentou sobre a Petrobras, por exemplo, um novo poço de petróleo foi descoberto, uma empresa que está no segmento do agronegócio arrendou uma nova terra, está com uma produção nova. Então são essas análises que os investidores fazem para tomar suas decisões e investir, né, em determinadas ações. E aqui, né, alguns indicadores que principalmente os fundamentalistas eles analisam e olham são, né, o EBITDA da empresa, o PL, né, o ROI da empresa, como está apresentando. Então são esses KPIs financeiros que precisa entender para que tome uma boa decisão. Então, e o dividend yield nada mais é que é como se fosse o aluguel, né? Inclusive empresas, né,
por exemplo, né, também, a gente estava citando aqui a Petrobras, elas também pagam dividendos, né, aluguéis, vamos assim dizer. E só que daí no caso, né, daí no caso da ação preferencial que recebe esse dividend yield e tem ali, né, um percentual, participa de um percentual do lucro da empresa. Já no caso dos fundos imobiliários é de fato o aluguel, né, que eles recebem ali, que os inquilinos pagam e o fundo repassa. Aí no caso o fundo ele cobra uma taxa de administração e então funciona dessa forma. E indo aqui para o lado, né, dos fundos de investimentos imobiliários, por que investir em fundo? Porque é acessível, produz um fluxo de receita instável, é isento até o presente momento de imposto de renda e também pela diversificação, né? Então investir nesse instrumento é interessante por causa dessas características. E existem alguns tipos de fundos de investimentos imobiliários. Tem os de tijolos, né, que é aquilo que a gente comentou, que tem o lastro em shoppings, em prédios, em conglomerados, enfim, tem esse lastro nesses ativos. E tem também os fundos de papel que eles compram, eles negociam CRIs, que são certificados de recebível imobiliário, e as LCIs também. Então são indexados, né? São anexados, aí tem um lastro nesses instrumentos. E aqui, né, o que é um CRI? O que é uma LCI? Basicamente, esse CRI, no caso aqui do LCI, são, por exemplo, uma instituição financeira que vai financiar um imóvel para você que está comprando um imóvel. Você vai comprar um imóvel, você vai fazer um financiamento do imóvel. Quando o banco ele empresta esse dinheiro para você, ele vai ter que dispor, né, desse dinheiro, ele vai ter que pagar o proprietário do imóvel. E no caso ali, se o imóvel é 500 mil, vamos lá, ele emprestou os 500 mil, porém o banco vai ficar com esse desfalque de 500 mil no balanço dele? Não fica. Então ele emite uma LCI para que os investidores cubram esse risco. Então eles ganham spread, né, inclusive, com isso. E a LCI nada mais é do que esse instrumento financeiro. O CRI são certificados recebíveis, são instrumentos, né, que têm esses lastros, mas basicamente funciona da mesma forma. O híbrido, né, então os fundos híbridos são uma mistura de tijolo com papel e tem os fundos também que investem em outros fundos, que compram cotas de outros fundos de investimentos. Geralmente, né, o dividend yield de fundos de investimentos apresenta retornos variado de 5 a 12% ao ano. Então tem esse retorno aí, fica em torno, né, quase de 0,8 ao mês. Então é bem interessante, aí é um fluxo de receita instável com garantia real. Não tem, né, a cobertura pelo FGC, mas pelo fato de ter um ativo, né, real por trás garantindo, né, são interessantes, né? Mas porém é necessário que avalie o risco, porque tem volatilidade, a lei da oferta e da demanda, onde tem comprador, tem vendedor atuando fortemente, tem volatilidade. Indo aqui, né, para análise fundamentalista versus análise técnica, quem faz análise fundamentalista analisa? Ele olha para o balanço, para o DRE, para o patrimônio líquido, para o EBITDA, horizonte de tempo. Então, ele faz essa análise. Já o analista técnico, ele olha para o gráfico, volume,
né, de investimentos, o volume de recurso que está entrando naquele ativo. Ele olha para médias móveis, olha para o MACD, olha para a Fibonacci, ele toma as decisões com base exatamente nisso. E, né, esse investidor ele pode ser tanto um day trader, né, ou um swing trader. E o swing trade nada mais é do que aquela operação que se segura por mais de um dia, né? Então, por exemplo, o investidor comprou na segunda e vendeu na sexta, ele é um swing trade, está fazendo um swing trade. Se fosse uma negociação de comprar e vender no mesmo dia, já é um day trade. São operações diferentes. Então, basicamente é isso. E pessoal, mas deixa aqui embaixo o que vocês comentaram aqui. Deixa aqui embaixo o que vocês acharam desse conteúdo, se vocês gostaram. Se inscreve no canal, a gente vai estar trazendo mais conteúdo. Hoje esse vídeo vai ser um pouco mais curto, porque a gente tem alguns compromissos, algumas coisas para resolver. Mas deixa aqui nos comentários se você gostou desse tipo de conteúdo, se isso agregou para você, trouxe alguma informação adicional. Então já deixa o like aí, já se inscreve e bora para o próximo conteúdo, bora para a próxima aula aí, que a gente vai estar trazendo muito mais estratégias, muito mais conteúdos interessantes aí para vocês. Valeu? É isso, galera, um abraço.